palavra, o poder da palavra. Que você pudesse, nessa tarde, abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 28, no verso 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vou repetir: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ensinai todas as nações também pode ser traduzido como: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 24, no verso 47, vai dizer assim: e em seu nome, verso 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Essa passagem de Mateus, no capítulo 28, vem falar para cada um de nós sobre a grande comissão. Como eu disse alguns minutos atrás, a palavra do Senhor, e mais enfaticamente, mais claramente para nós no Novo Testamento, ele vem nos dar duas grandes missões, o qual todos os cristãos, a Igreja de Cristo, precisa conhecer. Primeiro é o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E depois a grande comissão. A grande comissão de Cristo é o ide do Senhor. Em Mateus, no capítulo 28, no verso 19, é que vem nos dizer sobre isso, e sobre o tema a grande comissão de Cristo a todos os seguidores. Nós vamos estar brevemente estudando um pouco do versículo 19. O ide do Senhor, ele é para toda a Igreja de Cristo, para todos aqueles que se dizem cristãos. E essas palavras do versículo 19, elas são para todas as gerações e declaram o alvo, a responsabilidade e a tarefa missionária da igreja. E sobre esses três pontos, nós entendemos qual é o alvo do Senhor, o alvo, nosso alvo, o alvo da igreja, a responsabilidade da igreja e a tarefa missionária que a igreja tem. O primeiro ponto, o alvo. A igreja, ela deve ir a todo mundo, e pregar o evangelho a todos. Mas não é qualquer evangelho, não é quaisquer palavras, não é sobre qualquer interpretação. É preciso pregar o evangelho a todos de conformidade com a revelação no Novo Testamento, da parte de Cristo e dos apóstolos.
Nós vamos então caminhar um pouco e ver a carta de Paulo à comunidade de Éfeso. No capítulo 2, no verso 20. E ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Fundamento dos apóstolos. A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível, inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos, a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento. Os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizados do Senhor crucificado e ressurreto, como diz aqui no versículo 20. Foram as pedras fundamentais da igreja. Sua mensagem encontra-se nos escritos do Novo Testamento como testemunho original e fundamental do Evangelho de Cristo, válido para todas as épocas, todas as gerações e todas as nações. Todos os crentes e igrejas locais dependem das palavras, da mensagem e da fé dos primeiros apóstolos, conforme estão registradas historicamente em Atos e nos seus escritos. A autoridade deles é conservada no Novo Testamento. As gerações posteriores, ou seja, você e eu, a sua geração e a minha geração, tem o dever de obedecer à revelação apostólica e dar testemunho da sua verdade. O evangelho concedido aos apóstolos do Novo Testamento mediante o Espírito Santo é a fonte permanente de vida, verdade e orientação à igreja. Todos os crentes e igrejas são verdadeiros somente à medida em que fizerem três coisas: aceitar o ensino e a revelação originais dos apóstolos a respeito do Evangelho, conforme o Novo Testamento registra e procura manter-se fiéis a eles. Rejeitar os ensinos dos apóstolos é rejeitar o próprio Senhor. 2. Continuar a missão e ministério apostólico, comunicando continuamente a sua mensagem ao mundo e à igreja, através da proclamação e ensino fiéis no poder do Espírito. E por último, não somente crer na mensagem apostólica, mas também defendê-la e guardá-la contra todas as distorções e alterações. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. O alvo do ID do Senhor, da grande comissão de Cristo, a todos os seus seguidores, a todos os cristãos, a igreja, a mim e a você, é ir a todo mundo e pregar o evangelho a todos, a toda criatura, a todas as nações, mas de conformidade com a revelação do Novo Testamento, da parte de Cristo e dos apóstolos, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Tudo que foge disso, ou tudo que é adicionado a isso, é abominação, é mentira, não é verdade. Essa tarefa, ela inclui a responsabilidade primordial de enviar missionário a todas as nações. Em Atos 13, no capítulo 13, no verso 1 a 4, no verso de 1 a 4, nós temos esse exemplo. Nós temos Barnabé e Saulo, que são enviados pela igreja de Antioquia. E essa é a primeira viagem missionária de Paulo ou Saulo. Na igreja que
Diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que ficasse claro para você. O alvo: a igreja deve ir a todo mundo e pregar o evangelho a todos. Segundo ponto: a responsabilidade. O evangelho pregado centraliza-se no arrependimento e na remissão, ou seja, perdão dos pecados. O evangelho que deve ser anunciado, ele está embasado no arrependimento e na remissão dos nossos pecados. Eu gostaria que você também caminhasse um pouco comigo e nos escritos do Dr. Lucas, no capítulo 24, no versículo 47, como a gente já leu anteriormente, lê-se novamente. Diz assim: e em seu nome, ou seja, no nome de Cristo, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós vemos que cada vez mais o evangelho que está sendo pregado, ou aquilo que dizem que é evangelho e que estão pregando por aí, não é um evangelho de arrependimento, ou um evangelho que leve ao arrependimento, ou um evangelho que anuncia o arrependimento e a remissão dos pecados. Mas a palavra, ela é clara para todos os cristãos e a igreja de Cristo, que o evangelho que deve ser pregado é o evangelho de arrependimento. Outros fundamentos da palavra devem ser ensinados, sim. Mas nós precisamos pregar o evangelho que fala sobre o arrependimento. Do quanto nós, sem Deus, somos nada, somos sujos, somos pecado, somos pecadores. E se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, nós nunca teríamos a mínima chance sequer de nos aproximarmos novamente de Deus. Aquilo que Adão e Eva tinham no paraíso, de um relacionamento com Deus, se perdeu a partir do pecado dos dois. O pecado entrou no mundo e arrasou toda a raça humana, e toda a raça humana tem uma tendência pecaminosa. Somos nós incapazes de nos achegarmos a Deus, somente por causa do sacrifício de Cristo. E o conhecimento do Evangelho é esse. O Evangelho é poder para salvar. Porque ele anuncia arrependimento dos pecados. Ele anuncia a remissão dos pecados. Ele anuncia o perdão dos pecados. Porque por causa do sangue de Cristo derramado na cruz, nós então somos perdoados. Somos lavados.
e podemos nos apresentar na presença do Senhor e ter então novamente comunhão com Ele. Mas sem Cristo, sem o arrependimento, sem a remissão, somos completamente incapazes. Que evangelho é este que não fala sobre o arrependimento? Que evangelho é este que não fala sobre a remissão dos pecados? Se é por meio do arrependimento que nós encontramos então, se é por meio de Cristo que nós encontramos então a comunhão com Deus. É um evangelho que exclui a Cristo, exclui o sacrifício de Cristo e coloca todas as outras coisas humanas. Ideais humanos, pensamentos humanos, psicologia humana, filosofia humana. Para nos achegarmos a Deus, aquilo que conforta o coração humano, o coração pecador, o coração totalmente destituído da glória, da graça de Deus. Aquilo que o coração humano quer ouvir, que é reconfortante, que passa a mão na cabeça e diz somente sobre o amor de Deus. O amor de Deus é necessário. Mas também precisamos saber sobre o arrependimento. E que nós não podemos, não somos capazes, somos completamente impuros sem o sacrifício de Cristo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O evangelho pregado, esse evangelho que Cristo mandou que anunciássemos, ele está centralizado no arrependimento e na remissão dos pecados. Também na promessa do recebimento de dom do Espírito Santo, como diz em Atos 2:38, e na exortação de separar-nos desta geração perversa, como também diz em Atos 2:40. Se você puder depois estar lendo capítulo 2 de Atos 38, versículo 38 ao versículo 40. Ao mesmo tempo em que nós esperamos a volta de Jesus do céu. Atos capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 e o versículo 20. Não é um evangelho que nós tiramos da nossa própria cabeça, não são estudos que nós tiramos do nosso próprio querer, mas é preciso que seja pregada a verdadeira palavra do Senhor, aquilo que Ele desejou, aquilo que Ele mandou que pregássemos. Não é um evangelho que abre brecha, oportunidade para colocarmos os nossos princípios, mas é um evangelho de princípios divinos que nós precisamos pregar e também viver nas nossas vidas. Atos no capítulo 3, no versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Deus determinou que abençoará o seu povo com o derramamento do Espírito Santo, sob as condições prévias de arrependimento, de se desviarem do pecado e da geração perversa ao seu redor e se converterem, voltar-se para Deus, ouvir tudo quanto Cristo lhes diz e sempre progredir na obediência sincera a Cristo. No capítulo 2 de Atos, versículo 38,
41 diz: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que é o discurso de Pedro, a pregação de Pedro depois do derramamento do Espírito Santo, e as primeiras conversões, que são descritas aqui em Atos no capítulo 2. Mais importante para mim e para você saber que a palavra que Pedro pregou há mais de 2.000 anos atrás, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é a mesma para mim e para você. E ela diz, arrependei-vos. Ela diz que nós sejamos batizados em nome de Jesus, para que o nosso perdão, para que o perdão dos nossos pecados seja realizado. Essa promessa é para mim, é para você e todos quantos Deus chamar. Esse é o segundo ponto que eu gostaria que ficasse claro para você. O Evangelho centraliza-se no arrependimento e perdão. Essa é a responsabilidade de pregar um Evangelho verdadeiro, real. O terceiro ponto é a tarefa missionária. A tarefa missionária é o propósito de Deus para os seus discípulos. É o propósito de Cristo nesta grande comissão. O propósito da grande comissão é fazer discípulos. Discípulos que observarão os mandamentos de Cristo. E este é o único imperativo direto no texto original deste versículo. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Ide, fazei discípulos. Portanto, ide. A intenção de Cristo não é que o evangelismo e o testemunho missionário resultem apenas em decisões de conversão. As energias espirituais não devem ser concentradas meramente em aumentar o número de membros da igreja, mas sim em fazer discípulos que se separam do mundo, que observam os mandamentos de Cristo e que o seguem de todo o coração, mente e vontade. João, no capítulo 8, no versículo 31, diz as palavras de Jesus. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecerdes no meu evangelho, na minha palavra, verdadeiramente serei os meus discípulos. Jesus nunca encorajou seus discípulos a porem sua confiança numa fé ou experiências passadas. É somente quando vós permanecerdes na minha palavra que é possível ter a certeza da salvação. O propósito, entenda, não é encher banco de igreja. O propósito não é mostrar uma multidão, seja onde for.
seja como for. O propósito da grande comissão não é ter o seu nome conhecido, honrado, seguido ou como exemplo. O propósito é fazer discípulos, é ir e ensinar a todas as nações, é fazer discípulos. Se permanecerdes na minha palavra. Note-se ainda que Cristo nos ordena concentrar nossos esforços para alcançar os perdidos e não em cristianizar a sociedade ou assumir o controle do mundo. Aqueles que creem em Cristo devem abandonar o presente sistema mundano, maligno e separar-se da sua imoralidade. Ao mesmo tempo, expor a sua malignidade. Separar-se do mundo e denunciar o mundo. Não é colocar o mundo dentro da igreja. Não é encontrar métodos para trazer o mundo para dentro da igreja. Mas é sair para buscar aqueles que estão no mundo, para trazer e ser igreja. Estar na igreja e ser igreja. Estar na comunhão dos irmãos, os santos, se envolvendo, fazendo as programações, mas não simplesmente isso, não somente isso, porque as obras não nos salvarão. As obras não nos salvarão. A graça é aquela pela qual nós somos salvos. É pela fé que nós somos salvos. Então não é fazer inúmeras programações e eventos e nos preocupar na quantidade, nos preocupar com números, nos preocupar em quanto nós estamos exaustos e exaustivamente preenchendo o coração da igreja de atividades, de programações. Porque isso tudo vai passar, mas somente a palavra de Deus permanecerá eternamente. Muitos hoje dizem, infelizmente, é verdade, que nós temos que limpar as nossas igrejas do mundo que está nela. Antes, tínhamos que sair da igreja para ir para o mundo e buscar anunciar o verdadeiro evangelho do Senhor ao mundo, mas hoje nós estamos tendo que anunciar o verdadeiro evangelho dentro da igreja, porque aqueles que estão lá não conhecem, não experimentaram, não conhecem a Cristo, não conhecem a sua palavra, não conhecem os princípios, as bases. Não conhecem a Deus.
discípulos que seguem de todo o coração a Cristo, que o seguem com todo o seu entendimento, que o seguem com toda a sua vontade. Discípulos que o amem de todo o seu coração. Discípulos que o amem com todo o seu entendimento, com toda a sua mente. Discípulos que o amem com toda a sua vontade. Esse é o propósito da grande comissão. Essa é a preocupação que devemos ter quando falamos de grande comissão. Esses são os 3 pontos principais. O alvo é o mundo, aqueles que estão lá. A responsabilidade é pregar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele está respaldado, ele está como base, ele está alicerçado no arrependimento e perdão dos pecados. E a tarefa missionária é fazer discípulos. Que essas sejam as vontades do nosso coração. E possamos fazer o que Cristo nos mandou. Como verdadeiramente cristãos, possamos fazer o que Cristo nos mandou. É a missão da igreja, a grande comissão de Cristo. Portanto, ide, fazei discípulos, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para terminar, que nós possamos ler também o capítulo, versículo que está em Marcos. Marcos 16. Versículo 15 e 16. Diz assim: E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém.